Vamos começar a aula hoje, porque eu quero chamar antes de entrar no assunto, que a gente vai começar hoje, nexo de causalidade. Mas eu quero chamar a atenção de vocês de duas leis que entraram em vigor agora, e aí vocês têm que colocar no código de vocês. Tem que ter código, e vou repetir. Compre o código, que vai valer a pena. Não passe em concurso se não tiver código. Então, se não tiver código, não tem como passar. Quem vai fazer concurso da Polícia Federal? Olha só, a lei foi, vou anotar aqui no quadro, hein? E aí, o que eu sugiro que vocês façam? Quem vai comprar agora o código de 2014, veja se já está atualizado. Se não estiver, imprime a lei, enquanto for pouquinho, dá para ir colocando dentro do código. Quando começar a ser muita lei, muito volume, faz um arquivo separado e você vai separando por matéria. Código Penal. Aí vai colocando, você vai riscar o artigo revogado no seu código e vai ter um arquivo só com as leis que foram entrando em vigor. Olha só, 26 de junho de 2014, então, olha só. Imprimam Lei 13.008, foi de 26 de junho de 2014. Digita no Google, vai aparecer, ou no site da Presidência da República. Da nova redação ao artigo 334 do Código Penal. Importantíssimo para quem vai fazer concurso, porque vira e mexe contrabando e descaminho, cai em prova. O artigo 334 do Código Penal, quem tem código, abra. Vai estar lá. O do Guilherme, acho que ainda está desatualizado. 334, Guilherme, vamos lá, abre aí. 334. Quem tem código, verifica. Olha o que está acontecendo, podia acompanhar junto. Está no celular? Vê se está atualizado. 334, olha o seu, vamos lá, Código Penal. 334. Era lá mesmo. Vamos lá. 3. Contrabando ou descaminho. Está vendo que era um artigo para falar sobre o contrabando e o descaminho? Agora, o que aconteceu? Essa lei revogou esse artigo 334 e estabeleceu um artigo só para contrabando e um só para descaminho. Tem que ler, tem que saber. Ele criou o artigo 334, que trata sobre descaminho, e vai dizer: iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. Pena 1 a 4. Nota que está aqui nesse crime de descaminho a pessoa que vai para os Estados Unidos, tenta passar com um laptop e não paga o imposto devido. Descaminho, então, ele criou um artigo só para o descaminho. É quando você vai iludir o pagamento de tributo, quando você entra no Brasil. E criou um outro artigo para o contrabando, 334A. Importar ou exportar mercadoria proibida. E aumentou a pena, 2 a 5. A pena é mais grave do contrabando, porque você está trazendo mercadoria proibida. Droga, produto falsificado, produto que você traz do Paraguai falsificado, mercadoria proibida. O que ele fez? Essa lei, então, ele separou o contrabando do descaminho, criou crimes autônomos. Não, a droga, desculpa, tráfico de droga. Produto falsificado. Produto falsificado, entra no tráfico, é verdade. Deixa eu te falar uma coisa. O que entra aqui é assim, Viagra, entendeu? Produto que você não pode ter no Brasil. Viagra não, é o semelhante. Tem um nome, é um argentino que eles trazem, que vira e mexe é apreendido na barreira fiscal. Então, imprimam essa lei e coloquem dentro do código. Ainda é pouca lei. Dá para imprimir e dá para dobrar e colocar dentro do código. Daqui a pouco, quando tiver muita lei, vai ser mais difícil. E a outra lei não é da minha matéria, mas aí vocês já tomam conhecimento e imprimem. Não é da minha matéria, mas diz respeito à nossa carreira. Por quê? Quebra o teto. Vocês estão estudando em administrativo, teto remuneratório. Vocês vão ver que toda carreira tem teto. E a nossa
agora para delegado, quebrou o teto. Antes eu ficava atrelada ao vencimento do governador. Eu não poderia ganhar mais do que o governador recebe, que era 20 e poucos mil. Agora, a gente quebrou o teto, que foi uma briga dos delegados, e acabou beneficiando todas as carreiras que estavam restritas ao teto do governador. E aí, o que acontece? Imprimam a emenda constitucional 58 de 2014, que vai alterar as regras do teto. E vocês precisam riscar o artigo do código de vocês. Ó. Altera o artigo 77, inciso 13 da Constituição Federal, do Estado do Rio de Janeiro, dispondo sobre limite único de remuneração. É da observação do Estado do Rio de Janeiro, que vai levar a efeitos também, que vai gerar efeito na Constituição que estabelece como teto do governador. Então, procurem saber isso. Imprimam as duas. Essa aqui não é da nossa matéria, tá? Não é de penal. Vejam com o professor de constitucional e administrativo que está dando remuneração, o efeito disso aqui na Constituição Federal. Vocês verifiquem. Isso aqui é da nossa matéria. A gente vai estudar quando estiver estudando tipos penais. Contrabando e descaminho. Crimes autônomos, tá? Contrabando e descaminho. Da Constituição do Estado. Da Constituição do Estado, vocês não vão ter. Constituição do Estado, está aqui. E vejam com o professor de penal o efeito disso de constitucional, de administrativo, na Constituição Federal, porque tem um artigo que trata de teto. Entendeu? Não é da nossa matéria, mas chama atenção porque são leis novas, então podem cair em concurso. E essa lei aqui interessa muito para a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, porque altera o teto do delegado. Então, pode ser que caia. Imprimam, preste atenção. Quem vai fazer prova da Polícia Federal, estudem contrabando e descaminho. Eu queria começar as nossas aulas, porque alguns concursos estão para começar agora. E eu acho interessante isso. A gente vai começar nexo de causalidade, mas todo dia, antes da nossa aula, eu vou começar a soltar uma dica de prova, que é possível cair em prova de vocês. Mesmo que a gente não tenha entrado em tipos penais, como agora vão ter pessoas que vão fazer prova da Polícia Federal, vai sair para perito, eu vou começar a aula dando uma dica que pode cair em prova. Mesmo que a gente não esteja estudando tipos penais, porque vocês, no estado que a gente está, quando a gente estuda parte geral, vocês já têm bagagem para entender algumas coisas de tipo, que é o crime específico, mesmo não tendo entrado nesse estudo específico. Eu vou falar para vocês hoje, e tem a ver com a última aula. A última aula, vocês lembram que a gente estudou? A gente está em teoria do crime. A gente está estudando cada elemento da teoria do crime, não está? A gente está estudando ainda fato típico. Em fato típico, a gente estudou conduta, está estudando resultado, tipicidade e hoje nexo causal. Dentro de tipicidade, vocês lembram que eu falei que tipicidade é exatamente adequar uma conduta a um tipo penal? Que esse encaixe tem que ser perfeito. Ele tem que se amoldar perfeitamente. Senão, não tem tipicidade. E aí, aconteceu no meu plantão, eu comentei com o Guilherme em casa e acho muito interessante porque isso cai em prova. Quando determinada pessoa pratica uma conduta, ela tem que praticar todos os elementos do tipo narrado naquele tipo penal. Abram o código no artigo 155, no furto. 155, furto. Eu vou ler. Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia a móvel. A pessoa que quer furtar, ela tem que subtrair com a intenção de ser para si ou para outrem, coisa alheia a móvel. A tipicidade tem que ser perfeita. É o agente que vai pegar o celular que tiver aqui, vai colocar no bolso e vai sair. É a pessoa que vai entrar numa loja, vai colocar no bolso uma mercadoria, um celular e vai fugir, vai embora, porque ela quer para si ou para outrem. Olha a conduta do que acontece, essa é a dica que eu vou começar hoje. Eu vou falar de duas situações que eu quero que vocês saibam que podem cair em prova. O furto de uso versus roubo de uso. Então, vimos que no artigo 155 a gente tem os elementos do tipo subtrair para si, coisa alheia a móvel. E se a pessoa ela furta não
com o intuito de ser para si, de adquirir, de pegar a coisa para si, mas só de usar e devolver. Não completou os elementos do tipo. Não estão todos os elementos presentes. É o caso do seguinte, eu tenho muito dinheiro, tenho uma BMW. Eu paro na minha garagem todo dia. E aí, o que eu faço? Deixo a chave com o manobrista, porque a vaga não é fixa. E aí, de madrugada, o manobrista fala assim, pô, beleza, uma BMW para eu dar uma volta com a menina esse final de semana. E aí, ele pega a chave da BMW e vai dar uma volta. Não é um intuito de furtar, vocês perceberam? Ele quer usar e devolver. Ele não está subtraindo para si ou para outrem. Não completa o elemento de tipo, do furto. Então, é o que a gente chama de furto de uso. Furto de uso é atípico. Não responde por crime nenhum. Mas eu tenho que devolver a coisa exatamente nas mesmas condições e no mesmo local. Você entendeu? O manobrista ele vai ter que usar e vai ter que devolver a BMW na minha garagem nas mesmas condições. Se ele bater com o carro nesse meio do caminho, se ele largou lá no Morro do Vidigal, não pode alegar furto de uso, que tem que devolver nas mesmas situações. Entendeu? Furto de uso é atípico. Então, se cair em prova uma situação que a pessoa está furtando para usar, não é crime de furto, porque falta tipicidade. Vocês já estudaram tipicidade. Então, isso cai exatamente com os estudos da aula anterior e hoje dando uma dica de prova para vocês. E se for roubo de uso? Artigo 157. O 157, a diferença do furto para o roubo é que aqui eu tenho violência ou grave ameaça. Aqui eu não tenho. O furto, a pessoa pega e não tem a violência. Ao contrário do roubo, que eu ameaço a pessoa, eu vou te matar se você não me der, eu dou um tiro, eu dou uma porrada, alguma coisa que vai configurar violência ou grave ameaça. Leia o artigo 157. Roubo. Subtrair coisa móvel alheia para si ou para outrem. Tem o mesmo elemento do tipo. Tem que ter a intenção de subtrair para si ou para outrem. Mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência. Eu tenho que subtrair para si ou para outrem. Pode acontecer da pessoa só roubar para usar? Caraca, tudo pode acontecer. O Brasil perdeu de 7-1. Então, não acha que é impossível. E a Argentina está na final, hein? É isso aí. Então, olha o que aconteceu no meu último plantão. Final do jogo, pênalti, não foi eu não estava de plantão nesse último jogo aqui, não. Foi naquele que a gente ganhou de pênalti. Quando estava no final dos pênaltis, uma pessoa pega um pedaço de pau, vira pro amigo e fala assim, me empresta teu carro? Eu falei assim, tá maluco? Tu bebeu, tá bêbado, não vou te emprestar meu carro. Pô, mas eu quero usar o carro, cara. Pô, eu quero tirar uma onda aí com o teu carro, com as meninas ali. Pô, o Brasil ganhou. Ele falou assim, volta para casa, não vou te emprestar. Aí ele vai, pega um pedaço de pau, quebra as coisas do cara, que ele estava dentro da casa do cara, e fala assim, me dá teu carro, eu te mato. Violência ou grave ameaça. O cara vai e empresta o carro. Empresta não, entrega a chave do carro. Ele rouba, mas não era para ele. Ele queria usar. Roubo de uso existe na doutrina? Aí que está a questão. Aqui a gente viu que furto de uso é atípico, hein? Não tem crime. Se cair uma questão de furto de uso, vai falar que é atípico. Ah, vou soltar o cara? Vai soltar, ele vai sair da delegacia, não tem crime. Não faz nem registro de ocorrência. Ele vai responder aqui no cível, pode entrar com uma ação de indenização por dano moral, entendeu? Mas não tem crime. E roubo de uso? Eu tenho duas correntes. Uma corrente vai virar e falar assim, olha só, o roubo é diferente do caso do furto, porque aqui eu tenho uma violência ou grave ameaça. Eu não posso considerar o caso atípico, porque é muito sério. Então, cabe o roubo, sim, por conta da violência ou grave ameaça. Eu prendi o cara em flagrante pelo roubo, e o juiz decretou a prisão preventiva dele. Eu adotei a corrente majoritária, você entendeu? Que é mais confortável. Eu adotaria esse posicionamento em prova, dependendo da banca.
para a polícia, sem sombra de dúvida. Agora, se você pegar um cara garantista na tua banca, ele vai falar assim, não, e com razão. Fala assim, não tem violência, não tem o elemento do tipo subtrair para si ou para outrem. Falta um elemento. Logo, não tem roubo de uso. Ou vai haver o roubo de uso. Não tem roubo. Mas eu não posso deixar o cara sair andando. Eu vou desclassificar essa conduta para o crime de constrangimento ilegal. Constrangimento ilegal. Anotem. Artigo 146. Entenderam? Duas correntes. Uma que vai... Mas sempre vai ter crime, vocês perceberam? A primeira corrente vai falar assim, olha só, houve a violência ou grave ameaça, então tem roubo. É diferente do furto. Outra coisa, porque aqui eu tenho a violência ou grave ameaça. E por conta da seriedade da conduta do agente, o roubo ainda existe. E existe uma segunda corrente, que vai falar assim, não pode haver roubo, porque eu não tenho elemento para si ou para outrem. Logo, o que vai haver é um constrangimento ilegal. Artigo 146 do CP. Vocês têm que ver isso na prova. Se cair múltipla escolha, vocês têm que ver as respostas. Se o cara só colocar que mantém um roubo e não botar o constrangimento, pô, marca o roubo na certa. Se ele colocar as duas, verifica que pode ser esse 146, que é a mais correta, entendeu? Olha o que o constrangimento ilegal é. Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, ou depois de lhe haver reduzido por qualquer outro meio a capacidade de resistência, a não fazer o que a lei permite, ou a fazer o que ela não manda. Então, eu estou constrangendo alguém mediante violência ou grave ameaça, não estou? Me dá teu carro, senão eu te mato. Mas fazer alguma coisa que a lei não determina. Entendeu? Acompanharam? Essa é a dica de prova de hoje. E pode acontecer num caso concreto com vocês. Vamos lá. Hoje, passando a dica de prova, nós vamos estudar relação de causalidade ou nexo de causalidade. Caiu na minha prova para delegado e muitas chances de caírem para vocês na prova de inspetor. Olha só. O que vem a ser relação de causalidade? Vamos lembrar do nosso quadro. A gente está, então, o quê? Qual o conceito analítico de crime? O que é crime? Fato típico, ilícito e culpável. Foi. Isso aí a gente já tem que saber na ponta da língua. Fato típico. Quais são os elementos de fato típico? Conduta. Resultado. Nexo causal. E tipicidade. O que é ilícito? É a conduta contrária ao ordenamento jurídico. Aqui a gente vai estudar o quê? As excludentes de ilicitude e culpabilidade, que é a reprovabilidade que recai sobre a conduta do agente. Ah, ele roubou para matar a fome ou ele roubou porque ele queria andar de BMW? Culpabilidade. A gente estudou conduta na última aula. Dolosa, culposa, omissiva e comissiva. Acabamos conduta. Vimos tipicidade. Formal e conglobante. Estamos estudando nexo de causalidade. Então, nexo de causalidade a gente estuda no fato típico. Nexo de causalidade. O que vem a ser o nexo de causalidade? Nexo de causalidade é o vínculo, é o que liga a conduta ao resultado. Se não houver o nexo entre a conduta e o resultado praticado pelo agente, eu não posso imputar a ele aquela conduta dele como causa. Então, ele não pode responder pelo resultado. Então, nexo de causalidade é o vínculo, entre conduta e resultado. Ok? Ok, esse é o conceito. E aí eu pergunto assim, é a conduta, é o vínculo que liga a conduta ao resultado. O que é resultado? Resultado pode ser de duas ordens, jurídico ou material. Resultado material é aquele que é perceptível aos nossos olhos. É aquele que os sentidos podem perceber.
Quando eu mato alguém, vamos falar assim, quando o agente João mata Maria, você não vê o corpo da Maria? Não é visível? Não é perceptível aos nossos sentidos? É crime material. Quando uma pessoa quebra a casa de outrem, quebra o vidro, o carro, você não vê que houve o dano? Você olha, você vê. Isso é o resultado material. É o resultado perceptível aos nossos olhos. Não é todo crime que gera resultado material. Porque se eu viro para alguém e falo assim, você é uma vagabunda, você vê o resultado? Você consegue enxergar? É perceptível? Não é. Então, nem todo crime produz resultado material. E o que vem a ser resultado jurídico? Resultado jurídico é toda lesão ou potencial lesão ao bem jurídico tutelado. E isso todo crime produz. Todo crime vai ferir um bem jurídico tutelado. Logo, todo crime tem resultado jurídico, mas nem todo crime tem resultado material. O nexo de causalidade no nosso código está no artigo 13. Vamos ler o artigo 13? Abram no artigo 13. Acompanhem no artigo 13. Vamos lá. O artigo 13 diz, o resultado, ele começa falando o resultado de que depende a existência do crime, somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Nota que o artigo 13 começa falando que o resultado de que deu causa. E aí a doutrina vai discutir o seguinte, esse resultado do artigo 13 é jurídico ou material? O Greco, no livro que eu recomendei para você, já fala assim, é o resultado jurídico. Porque todo crime tem que produzir um resultado. Então, para estudar o nexo de causalidade, eu vou admitir que o resultado seja jurídico. Mas a corrente majoritária diz que o artigo 13, a majoritária, diz que o artigo 13 diz respeito a resultado material.